Meus queridos irmãos, mais uma vez, meu desejo é cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui nesta noite, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. No final do mês de agosto, já perto de chegar setembro, melhor dizendo, eu tive uma conversa com o pastor Marcos Guarabira e nessa conversa nós concordamos em não convidar mais nenhum pregador de fora até o final deste ano, passando a utilizar os nossos irmãos aqui da nossa casa, tendo em vista que aqui nós temos pregadores, tendo em vista que nós temos aqui cantores, irmãs, irmãos, que desenvolvem bem a arte da pregação, bem como também louvam ao Senhor com autoridade, com graça e unção. E o pastor concordou conosco e assim nós fizemos. No mês de setembro, escalamos o presbítero Martiniano e a irmã Janicleide. Em outubro, o diácono Enivaldo com a jovem Talita. E nesse mês de novembro, estamos aqui cooperando a ministração e a irmã Cacá esteve participando no louvor. No próximo mês estaremos encerrando. Nosso pastor nos dará a honra de nos trazer a palavra e a banda Manancial estará participando de forma oficial no louvor. Comunico à igreja que ontem, ali na igreja da 14 de julho, nós tivemos o retorno do trabalho setorial concernente à evangelização. Fizemos um trabalho de evangelização ali, naquela congregação, muito abençoado para a glória de Deus, onde uma pessoa aceitou a Jesus e 3 pessoas renovaram a sua aliança, retornando para a casa do Pai. Rogo as orações dos santos em prol dessas vidas. A irmã Zilda, o irmão Wellington, o irmão Jefferson e a irmã Jeane. Os irmãos estiverem orando, apresentem essas pessoas para que o Senhor possa firmar os seus passos em sua presença. Tá certo, irmãos? Vou tratar de um trabalho missionário, de conscientização missionária. Por gentileza, abra comigo as vossas Bíblias, na Epístola de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Guarabira, bem como dos companheiros que se encontram aqui na minha retaguarda. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Aos Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue?
E como eles pregarão se não forem enviados? Perdão, irmãos. E como, se não for enviado, como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas, mas nem todos obedeceram o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Tem versão que vai dizer nossa pregação. Assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, Igreja do Senhor, reunida conosco aqui nesta noite, participando deste trabalho missionário, trabalho evangelístico. Existe algo que está em nosso meio, porém que nós não podemos ver, mas pela fé nós sabemos que existe e está disponível para toda a humanidade. Disponível para os que estão aqui presentes, bem como para aqueles que se encontram ali no lado de fora, longe de Cristo, vivendo no pecado e vivendo na prostituição. Está disponível para mim, para você, para nós que professamos a fé em Cristo Jesus, que se encontra aqui nesta noite, bem como para aqueles que, se porventura ainda não professam Cristo, também eu quero dizer que está disponível para você. O que eu quero dizer é que a graça, ela está disponível para toda a humanidade. Só basta o ser humano desejar em seu coração que o Espírito Santo entre em sua vida e faça morada. Sabemos que o significado mais simples desta palavra graça é favor imerecido. Porém, sabemos também que a graça, ela nos possibilita de diversas coisas. A graça, quando nós estamos fracos, ela nos fortalece. A graça, quando nós estamos tristes, ela nos alegra. A graça, ela preenche o vazio que está em nosso coração. A graça, ela nos dá a condição de estar alegre na presença do Senhor. É por intermédio da graça que nós estamos aqui nesta noite. É por intermédio da graça que nós chegamos aqui nesta noite. A graça, ela tem o poder de mudar o homem. A graça, ela tem o poder de libertar o homem do pecado. A graça, ela tem toda a condição de dar vida ao homem. Quando eu digo vida, é para aquele que se encontra vivendo no lamaçal do pecado. E através da palavra de Deus, quando este é alcançado, ele passa a ter vida e vida com abundância. Diz a Bíblia Sagrada que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o favor imerecido de Deus chegou na vida daquele que eu e você não damos nada, não valorizamos. Existem muitas pessoas em nosso meio que outrora
ninguém dava nada, ninguém valorizava, ninguém dava uma mão, mas porém a graça do Senhor teve toda a condição de chegar até ele e até ela, alcançá-lo e alcançá-la. Jesus, por intermédio da graça, ele alcançou aquele na qual nós não dávamos nada, deu um banho com seu sangue e trouxe ele, colocou em um lugar de príncipe e de princesa. Esta é a graça que tem me alcançado, que tem te alcançado. Esta é a graça que nós pregamos, favor imerecido. A graça não escolhe rico nem pobre. A graça é para todos. Foi por intermédio da graça que o Espírito Santo de Deus, através da palavra, está nos garantindo até o exato momento a condição de salvação. Se você foi alcançado pela graça e se encontra aqui conosco em nosso meio, se tiver desejo, abra a tua boca santa e dá um brado de glória para Jesus. Esta é a graça do Senhor, a graça que nos alcançou. Esta graça que muitas das vezes nós não queremos compartilhar com ninguém. Nós queremos só para nós. Existem muitas pessoas que se recusam a compartilhar esta graça, mas eu quero dizer a você, nós estamos nos últimos momentos da igreja militante aqui na terra, e o Senhor, Ele quer te usar nesta terra, para que você venha falar desta graça, para aqueles que se encontram vivendo na lamaçal do pecado, distante de Cristo, vivendo como uma folha seca, perdido, sem paz, sem Deus e sem salvação. A graça, a graça é a graça. A graça, ela tem nos alcançado e tem nos possibilitado estarmos aqui nesta noite. Maravilhosa graça. Paulo estava tentando explicar isto para os irmãos de Roma, que a graça também tinha toda a condição de alcançar os gentios, de alcançar aqueles que os judeus olhavam com desprezo. Aí Paulo vai dizer que a graça também tem condição de alcançar eles. Paulo ainda vai dizer mais uma coisa, ele vai escrever que Israel soube, primeiramente, no versículo 19, e diz que Moisés foi provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo e que não era nação, que era nação insensata, melhor dizendo, e que ele estava provocando uma ira. Aí no versículo 20, diz o texto sagrado de Romanos 10, mas Isaías é muito corajoso, e diz, eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Ou seja, Paulo estava dizendo que os gentios, eles também tinham condição de receber a graça. Aí no versículo 21 ele vai dizer, mas para Israel, ele diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um paciente e contradizente. Ei,
Às vezes a gente quer negar a palavra. Às vezes a gente se recusa a ir em busca daqueles que estão precisando. Mas eu digo a você uma coisa nesta noite: o mesmo Deus que alcançou os gregos naquela época, Ele também está pronto para alcançar aqueles que estão em busca de viver uma vida em paz e garantir a sua salvação em Cristo Jesus. Existe esta esperança. Nada está perdido, nós temos que entender isto. E nós fizemos uma leitura aqui no capítulo 10 de Romanos. Romanos, ele é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Nesta carta, Paulo, conhecido por todos nós como o maior bandeirante do cristianismo, alcança as alturas excelsas e contempla o plano glorioso da redenção. Agora perceba comigo, o projeto de Deus recua até a eternidade. E você vai perceber que não há improvisação nos decretos divinos. Nada vai apanhar Deus de surpresa. Ele não precisa revisar os seus planos. Antes dos tempos eternos, Deus decretou criar todas as coisas para louvor da sua glória. Ele não precisava trazer à existência as coisas que existem para derivar da criação alguma glória para si. Não, de maneira nenhuma. Deus não depende da criação, é a criação que depende dele. Deus não precisa criar um homem para preencher a lacuna da solidão em seu ser, de maneira nenhuma. Deus, ele é triuno e perfeitamente feliz em si mesmo. Nas palavras de Michael Horton, não é Deus que é solitário sem o homem, mas o homem que é solitário sem Deus. Eu não sei o que seria sem mim se não fosse Deus na minha vida. Eu tenho certeza com você não é diferente. Eu não sei o que seria de você se Deus não fosse na sua vida. Eu não sei o que seria da igreja se não fosse Deus na vida da igreja. E eu vou mais além, eu não sei o que seria da humanidade se não fosse Deus. Se não fosse Deus, se não fosse Deus. Aleluia. Oh glória. Deus não é responsável pela queda dos nossos primeiros pais, nem foi o autor de tal episódio. Mas a queda não apanhou Deus de surpresa. Entenda isto. A queda dos nossos pais não apanhou Deus de surpresa. Estava tudo dentro de um propósito divino. Tudo o que acontece na vida do ser humano é propósito de Deus. É propósito divino. Tudo quanto está acontecendo na sua vida é Deus que está permitindo e você não está entendendo. É Deus que está fazendo acontecer e você não está entendendo. Você muitas das vezes quer questionar, quer murmurar, quer perguntar a Deus o porquê que isto está acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa a você: fique calado, aceite por fé, porque é Deus que manda na tua vida e Ele tem o melhor para você. Você acredita nisto? A queda não apanhou Deus de surpresa. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia feito provisão eficaz para salvar do pecado o homem.
Uma vez que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Está escrito em Apocalipse 13, verso 8. Nos decretos de Deus, desde a eternidade, Jesus já estava pregado naquela sangrenta cruz. Deus, ele vai ver o passado. Deus, ele vai ver o presente. E Deus também, ele consegue enxergar o futuro. O que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que acontecerá no futuro, nada saiu do controle do Eterno, nada saiu do controle de Deus. O Senhor trouxe você aqui nesta noite para fazer você entender que nada tem saído do controle dEle. Não adianta você questionar que vai mudar. Não adianta você se espernear que não vai mudar de maneira nenhuma. Deus, ele tem o controle da tua vida. Deus, ele tem te guardado. Deus, ele tem te protegido. Deus, ele tem feito com que as coisas venham prover na medida pela qual você necessita. Ele nem vai te dar passando e nem vai te dar faltando. Ele vai chegar com o necessário, com aquilo que você precisa. Para que você quer demais? Você pede muito para quê? Mas o Senhor, ele sabe a medida certa de mandar para você. O Senhor, ele sabe a quantia correta que você está precisando. Ele é Deus, ele sabe o que tu estás pensando a partir de agora. Ele sonda o teu coração. E para você saber que ele é Deus, ele vai chegar com providência na tua casa, na tua vida. Ele é Deus e ele vai fazer um reboliço ainda esta semana. Eixa da calava súbria. Ainda vai acontecer esta semana um reboliço da parte de Deus. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, no meio dos teus. Você vai se reunir com a tua família e vai programar o culto de ação de graça. Eu sempre digo, eu não subo no púlpito para massagear o ego de ninguém, porém, aquilo que Deus mandou falar, eu vou entregar. Prepara o culto de ação de graça, que o Senhor está movendo os céus para abençoar o seu povo, para abençoar o seu povo, para abençoar o seu povo. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Adore, 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 adore. Deus, ele move os céus para dar vitória ao crente. Tem um hino da irmã Eliane Oliveira que diz assim: chore mais, se humilhe mais, ore mais, que o céu está entrando em ação. Você pode até não estar dando crédito, mas só pela fidelidade do Eterno você vai contemplar aquilo que Deus tem preparado para você. Se prepare para cantar o hino da vitória. Deio de calavaçou, eixa da calavaçubrianderrecia. Tacaio de revaçou, Shadakai de récia, Doureva subrianderrecia sou. No capítulo 10, você vai observar que Paulo, ele vai iniciar aquele capítulo desejando em seu coração orar a Deus por salvação. Em seguida, Paulo fala da justiça de Deus. Paulo também vai dizer que se alguém com sua boca
confessar ao Senhor Jesus e no seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. No versículo 13, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem muita gente colocando o povo do inferno sem saber para onde de fato o povo está indo. Pelo menos aqueles que a gente sabe que se encontram no leito de hospital, que tem a oportunidade de confessar a Cristo, está lá, à beira da morte. Mas sempre vai existir um missionário, alguém que se disponibiliza a ir pregar o Evangelho. E vai passando ali nos leitos, e alguém toca assim, dá sinal de vida, e ali aquela pessoa, ela vai invocar o nome do Senhor. E acredite, certamente essa pessoa vai ser salva, porque ela está confessando que Cristo é Senhor. E vai ter alguém que vai orar por ela. E esta pessoa, ela vai ser contemplada com a salvação. Só que vejamos uma coisa. No capítulo 14, aliás, no versículo 14, Paulo diz: como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu falei quase ainda agora que se tiver alguém em um leito de hospital e passar alguém evangelizando, algum missionário, essa pessoa invocar o nome do Senhor, alguém orar por ela, essa pessoa vai ser salva. E Paulo diz aqui: como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Estamos vivendo em pleno século 21. A igreja não pode ficar na mermice. A igreja tem que tomar uma posição. E em rápidas palavras, eu gostaria de trazer uma mensagem da parte de Deus. E o tema da mensagem que eu queria colocar é: seja um voluntário na obra do Senhor. Se disponibilize. Se disponibilize a estar fazendo a obra do Senhor. Perceba uma coisa comigo. Jesus é aquele que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus, ele ordenou, sim ou não? Mas ele ordenou e também foi. Quando foi preciso, Jesus saiu da Judéia até a Galileia. E diz o texto sagrado em João, capítulo 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, ele vai andar cerca de 130 quilômetros a pé em busca de uma alma. Jesus, ele pregava e vivia aquilo que ele pregava. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esta ordenança, muitos se apoiam e dizem: Jesus está falando para os apóstolos. Aí eu pergunto: quem é apóstolo aqui? Enviado, mensageiro de Deus. Então esta ordenança, ela é universal e serve para mim, serve para você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus, ele sai da Judéia, vai até Samaria,
ele faz até um percurso mais longo para passar por Samaria. E ali Jesus ele vai pregar para uma única mulher. Às vezes a gente se nega a ir pregar o evangelho. Mas o Senhor ele quer que eu e você venhamos nos disponibilizar. Se disponibilize. Você diz, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo porque você não prioriza. Priorize para você ver que Deus ele não vai te dar condição para você estar pregando o evangelho a toda criatura. Deus ele quer te usar na terra. A igreja, ela não foi estabelecida pelo Eterno para que ela venha ficar submetida em quatro paredes de maneira nenhuma. A igreja, ela foi estabelecida para estar no lado de fora. Diz a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E vocês, logo depois que receber essa virtude, vocês vão ser cheios. Aí vocês vão ser minhas testemunhas. Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Quando aqueles homens recebem o poder vindo do alto, eles não receberam poder para ficar retido. Eles não receberam a virtude do Espírito Santo. Eles não receberam a plenitude do Espírito Santo, o dínamos, de maneira nenhuma para ficar detido. Eles receberam para ir pregar o evangelho. É por isso que nesta noite eu digo para você: se disponibilize. O Senhor, Ele vai te dar tempo para que você venha estar disponível para estar trabalhando na sua seara. O Senhor, Ele vai criar situação para que você venha estar à sua disposição, para que você venha anunciar a palavra do Senhor. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. E o Senhor, Ele está procurando homens e mulheres que precisam estar disponíveis a estar fazendo esta obra. Der o primeiro passo para estar pregando o evangelho a toda criatura. Você vai ver comigo uma coisa, que logo depois que desce o poder do Espírito Santo na casa da irmã Maria, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Pedro, ele vai se colocar à disposição para pregar o evangelho. Porque Pedro ele vai entender que a ordem naquele momento não era para ficar. A ordem naquele momento era para que ele pudesse sair. Por que eu digo isso? Porque no 24 de Lucas, capítulo de número 46, versículo 46, Jesus ali vai dizer: ficai na cidade de Jerusalém, para que do alto vocês possam ser revestidos de poder. A ordem naquele momento era para ficar. Mas depois que eles recebem o poder do alto, a ordem agora era para sair. Crente que recebe poder do alto, de maneira nenhuma ele tem autoridade para ficar. A maior responsabilidade que o crente tem a partir do momento que recebe poder do alto é sair para dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma o mais vil pecador e prepara e leva para o céu. É para isto que a igreja recebe poder.
A igreja não recebe poder para estar detida dentro de quatro paredes, de maneira nenhuma. E ali Pedro, ele vai se colocar à disposição. E Pedro, ele vai pregar um sermão que até hoje eu não vi nenhum pregador pregar. Primeiro Pedro vai falar da promessa proferida pelo profeta Joel. E depois ele vai falar de Cristo e de sua ressurreição. E depois Pedro termina de pregar este sermão. Diz a Bíblia Sagrada que aproximadamente 3.000 almas se convertem ao cristianismo. E até o dia de hoje, eu não vi ainda nenhum pregador com apenas um sermão pregar e 3.000 almas se converter de uma só vez. Esta é a maior mensagem que eu já vi. Em seguida, Pedro ele vai pregar novamente e aproximadamente 5.000 almas se convertem. Isto aconteceu porque Pedro entendeu que a ordem não era para ficar, a ordem era para avançar. E Pedro naquele momento se tornou um voluntário da obra missionária. E Deus ele conta comigo e conta com você. Diz a Bíblia Sagrada que Isaías ele teve uma visão magnífica, onde ele viu Deus sendo glorificado através dos serafins. Quando Isaías se deu de conta que estava diante de algo tão esplendoroso, ele disse: ai de mim. Diante disso, observe comigo que Isaías reconheceu suas falhas, porque se achava indigno de estar participando daquele momento glorioso. Diz o texto sagrado que o anjo vai ao encontro de Isaías e toca em seus lábios, ou seja, toca nos lábios dele com uma brasa, retirando todo o sentimento de culpa. Aos meus olhos, Isaías, ele passa por um processo de purificação, aonde Deus estava preparando Isaías para uma missão. E Deus ele está preparando o seu povo. Deus o tempo todo ele quer preparar a sua igreja para estar à sua disposição, para estar de prontidão diante dele, para fazer a sua obra aqui na terra. A obra missionária, ela não está só sobre o alcance daqueles que são enviados para fazer a obra missionária de forma transcultural. De maneira nenhuma. Você tem toda a condição de fazer missões a partir da sua casa, a partir da igreja que você congrega. Você tem toda a condição de fazer missões sozinho, em grupo, dentro da tua casa. Você tem toda a condição de fazer missões aonde quer que você esteja e aonde quer que você venha estar. O Senhor ele vai te usar, vai te usar, vai te usar, vai te usar, porque sempre existem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Sempre existem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E o mais lindo que eu pude ver nesse texto de Isaías, capítulo de número 6, é que Isaías, quando ele se depara com aquela cena, o Senhor ele vai fazer uma pergunta para Isaías e vai dizer: a quem hei de enviar? Isaías não deseja retroceder. Isaías não deseja parar. Isaías não deseja recuar de maneira nenhuma. Isaías, ele vai dizer:
Eu me coloco à sua disposição, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E a voz do Senhor nesta noite, Ele ecoa em pleno século 21, à procura de missionários, missionárias, daqueles que estão à sua disposição. E Ele pergunta: quem hei de enviar aqui na congregação do Rangel? Ele está perguntando se tem crentes aqui no Rangel que estão à sua disposição para estar fazendo a obra missionária. Deus, Ele faz esta pergunta nesta noite: a quem hei de enviar? A quem hei de enviar? E Ele quer que você se coloque à sua disposição. Se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição do Senhor. Você vai passar pelo processo de purificação. Você vai passar por uma fase preparatória para que você venha se aperfeiçoar a cada dia. Há um momento de aperfeiçoamento da parte do Senhor, e o Senhor, Ele vai começar a trabalhar na tua vida. O Senhor, Ele vai começar a trabalhar na tua vida. Você vai ficar tendo mais desejo de ler a palavra. Você vai ficar tendo mais desejo de orar. Você vai ficar tendo mais desejo de estar participando da obra do Senhor aqui nesta congregação. Você vai ficar tendo mais desejo de estar participando da evangelização local, seja lá onde for. Você vai ficar tendo desejo. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai te preparar. O Senhor, Ele vai te preparar. O Senhor, Ele vai te preparar. Você diz: eu não sei pregar, mas você sabe ler um versículo, e a partir deste versículo, o Senhor, Ele vai começar a te usar aqui na terra. O Senhor, Ele vai começar a te usar aqui na terra. Você diz: eu não sei cantar, mesmo desentoado, desentoada. Quando você abrir a sua boca no meio da rua, no culto ao ar livre, pessoas vão sentir a presença de Deus e vão começar a chorar, reconhecendo que Deus, Ele é na tua vida. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Deus, Ele está levantando o crente nesta congregação para fazer a diferença, para fazer a diferença, para fazer a diferença. Eixa da caia sé. Ai eu derreba sou de calaia súbria. Cadai eu derra sou dela manchou. Chai de carraçou. Toda a intimidade está caindo por terra. Deus, Ele não vai aceitar mais desculpa. Dá carravaço. Deus, Ele não vai aceitar mais. Dai o de calaia sou de récia. Deus, Ele não vai estar aceitando que você continue com esse espírito de covardia. Da caia de reva súbria. Pois Ele vai colocar em você um espírito de ousadia. Adai redecalavaia sé. Para que você venha entender que Ele é Deus na tua vida, e Ele vai começar a te capacitar. Ele vai te usar em outras línguas, para que você venha entender que Ele é Deus na tua vida. Ele vai te mostrar o campo que você venha poder trabalhar, porque Ele é Senhor. O Senhor vai começar a abrir mente de crente aqui nesta noite, a partir de hoje.
Ele vai começar a abrir a tua mente e vai mostrar para você o campo missionário pela qual você venha trabalhar. Em um lugar que você estiver, qualquer lugar que você estiver, você pode fazer dele um campo missionário. Porque Ele quer te usar na terra. Ele quer te usar na terra. Ele vai te pegar na curva. E quando você se deparar, você vai lembrar desta noite. Bem que o irmão Jadson disse, vai chegar pessoas até você e vai dizer: irmão, ore por mim. Irmão, me dê uma palavra. Irmão, ore por mim. Irmão, me dê uma palavra para você saber que Ele é Deus. Ai, decalava, sou derrécia. Você vai ter que colocar esse espírito de medo para correr em nome de Jesus. Esse espírito de covardia, saia agora em nome de Jesus. E eu concluo dizendo: e como ouvirão, se não há quem pregue? Só haverá convenção se alguém se disponibilizar a pregar. Se você sentir desejo, diga comigo: Senhor, envia-me a mim e torne-me um voluntário na obra missionária. Se disponibilize e você vai ver Deus fazendo na sua vida. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Sei que essa palavra é verdadeira. A vida inteira.